tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Pois é, depois de um tempinho, né, eu voltei. Estava no meu período de descanso. Quero aproveitar e mandar um abraço para minha família. A minha mãe, de forma especial, que deve estar assistindo, né, lá em casa. Foi muito bom esse tempo. Estou de volta. Hoje a Gabi Sanchotene não está aqui, ela ainda está lá em Cachoeira Paulista, né? A festa da misericórdia, que foi tão bonito, né, gente? Graças a Deus, um dia tão especial de bênçãos e graças para a nossa vida. Pois é, o Manhã Viva tem mais, como sempre, né, gente? Um tema maravilhoso, principalmente para nós mulheres, são as varizes. Você tem cuidado das suas pernas? O que é realmente as varizes? Como tratar desse problema que tem afetado principalmente muitas mulheres? E para falar sobre isso, está aqui com a gente a doutora Juliana Biagione, que é médica, angiologista e cirurgiã vascular. Vai estar conversando com a gente direitinho para nos ensinar também como prevenir, né, doutora? Tem como prevenir. Também, bem-vinda a nutricionista Juliana Mello, que também trouxe, gente, alimentos que nos ajudam na prevenção das varizes. Então, atenção, você mulher, fique atenta aqui no Manhã Viva, que nós vamos estar falando sobre este assunto e como prevenir. Mas eu já vou chegando aqui para a nossa sala de entrevista, conversar com a doutora Juliana. Bem-vinda. Hoje a gente tem duas Julianas, você viu que legal? Então eu tenho que tomar cuidado aqui para eu não confundir os sobrenomes, né? Mas, doutora, bem-vinda mais uma vez no Manhã Viva. E eu gostaria de saber, né, eu e também quem está em casa, o que são varizes? Bom dia a todos. Para a gente entender o que são as varizes, a gente tem que entender um pouquinho a respeito da circulação do nosso corpo. No nosso organismo, a gente tem as artérias que fazem o sangue sair do coração e ir em direção aos nossos órgãos, aos nossos pés, mãos, e as veias que fazem o serviço oposto, que é de fazer o sangue retornar para o coração. As varizes ocorrem quando essas veias, ou seja, o sistema que faz o sangue retornar para o coração, não estão funcionando bem. Então, elas se tornam veias dilatadas, calibrosas, as válvulas do interior dessas veias não funcionam corretamente e aí elas perdem a sua função, começam a trabalhar erroneamente. E o sangue, ao invés de voltar, começa a ficar um pouco mais represado no órgão de origem. E a gente ouviu muita coisa, né, em relação às varizes, mas o que é realmente as verdades sobre as varizes, né? Porque tem muita gente que fala assim, está formigando minha perna, deve ser varizes, está aparecendo uma veinha aqui, já deve ser varizes. Mas o que é na verdade, doutora? Existem vários graus de varizes no nosso organismo. Não quer dizer que a pessoa que não apresenta vasinho, não apresenta visivelmente uma variz, uma veia mais dilatada, não tenha insuficiência venosa. Então, pode começar com um quadro de dor, de sensação de peso na perna, perna cansada, pode começar a ter um inchaço, esse formigamento também pode acontecer, já é um primeiro sinalzinho. E formigamento é porque também a circulação do sangue não está ocorrendo normalmente. Não está ocorrendo corretamente. E assim que a pessoa percebe esses sintomas, o que ela precisa fazer? A primeira coisa sempre é consultar o médico especialista. Então, procurar um angiologista ou cirurgião vascular, apresentar as queixas, para ele fazer uma anamnese, o exame físico direitinho e iniciar o tratamento. E como que é feito, né, esse tratamento das varizes? Existem vários tratamentos diferentes, assim como existem varizes em vários graus. Então, o início do tratamento é atividade física, a gente mudar um pouquinho a qualidade de vida, evitar o sedentarismo, evitar ficar muito tempo parado na mesma posição. E existem outras coisas que a gente pode fazer e aí varia muito de paciente para paciente. Por exemplo, anticoncepcional, uso de hormônio pode influenciar nas varizes, é um fator de risco. Então, se houver a possibilidade de trocar esse tipo de anticoncepcional, é uma opção. Existem várias opções. O médico vai avaliar a necessidade de uso de meia compressiva, de medicação, a troca de calçado para maior conforto.
E a senhora falava de vários graus de varizes. Quais são esses graus? A gente tem, primeiro grau, são aqueles vasinhos mais fininhos na perna, que a gente vê como umas aranhas vasculares, são as telangiectasias, são aqueles vermelhinhos que trazem mais um incômodo estético do que um incômodo funcional. A pessoa vai colocar um vestidinho, uma roupa mais curta e fica incomodada com aquele vasinho aparecendo ali na perna. Depois desse grau, pode começar a aparecer os primeiros sintomas, que são a dor, a queimação na perna, aquela vontade de deitar, colocar a perna para cima. Anda um pouquinho, já começa a doer as já pernas, começa a né? incomodar. Chega em casa, já tem que pôr para cima. Já tem que pôr a perna para cima para dar um alíviozinho. Depois, o grau pode ir aumentando, começa a aparecer o inchaço na perna, as varizes começam a ficar mais aparentes, mais calibrosas, fazendo volume na pele. Depois a pessoa pode começar a ter alteração até da coloração da pele, né? Pode começar a ter coceira, abrir uma úlcera devido à varize, que é uma ferida, né, mais profunda, com difícil cicatrização por causa das varizes. E quero aproveitar e pedir você que está em casa, você que tem dúvidas, né? Participe das nossas redes sociais, nosso Instagram, também nosso Facebook, @manhãviva. Se você tem algum histórico também, né? Que já passou por isso, pelas varizes, fez algum tratamento ou está fazendo, né? Mande para a gente aqui nas nossas redes sociais. Nós vamos estar conversando aqui com as doutoras, né? As Julianas hoje, a angiologista e a nutricionista, que vai estar tirando todas as dúvidas. Nós aguardamos a sua participação, tá bom? Mas também gostaria de perguntar, doutora, que tem pessoas que têm uma predisposição a isso, né? O que essa pessoa deve cuidar, deve estar atenta? O principal fator de risco para as varizes de membros inferiores é a hereditariedade. Então, a pessoa que tem ali na família, pai, mãe, avó, que tem esse problema, que apresentam varizes, ou mesmo os sintomas são comuns, são frequentes na família, já tem que ficar atento para os primeiros sintomas. Começou a aparecer um incômodo, começou a ter uma queimaçãozinha, é importante procurar o médico e, às vezes, mesmo antes de aparecer qualquer problema, já consultar, fazer um check-up vascular é importante para justamente começar a prevenir, né? É importante a gente prevenir, evitar que apareça o problema. E quais são os maus hábitos que podem agravar o problema? Existem maus hábitos que são comuníssimos. A gente, às vezes, não presta atenção no que a gente está fazendo. Então, vamos lá. O sedentarismo, a gente tem que evitar de todo jeito. Não adianta, né? Só chegar em casa e pôr a perna para cima. Não adianta, não adianta. A gente precisa de movimentar, precisa de uma atividade física. Pode ser uma atividade física aeróbica, para movimentar as pernas. A gente tem na nossa perna, na panturrilha, a bomba da panturrilha. Olha. Que a gente brinca que é o nosso segundo coração. Então, quando a gente movimenta a perna, quando a gente faz esse movimento com os pés, quando a gente caminha ou corre ou anda de bicicleta, essa bomba da panturrilha funciona. O músculo contrai e relaxa, contrai e relaxa. E isso faz com que a circulação funcione melhor. Isso vai ajudar. Vai ajudar na circulação. Aconteça, né, a movimentação do sangue. Isso. Né? E aquelas pessoas que a gente vê que já está assim, um formato de caracol, assim, uma minhoquinha. Que grau que é esse, doutora? Essa pessoa provavelmente já está no segundo grau de varize, já é uma varize um pouquinho mais calibrosa. Aí tem que ver a sintomatologia, se ela tem dor, se ela tem um inchaço. Porque às vezes a gente não vê as varizes externamente, mas ela já tem um grau um pouquinho mais avançado. Aí a gente faz um exame que chama duplex scan, que é um ultrassom das pernas, para ver o funcionamento de todas as veias. É um mapeamento que a gente faz de todas as veias das pernas. E pode ocorrer que aparentemente não tenha nada, mas a pessoa reclama de dores. E algumas varizes internas, existe isso? Pode acontecer. Às vezes acontece da pessoa ter a dor e no exame está tudo ok também. O duplex scan dela está bom, não tem nenhuma alteração importante visível ali no exame. Mas ela já tem um grau de insuficiência venosa. E aí é importante fazer essas alterações de hábitos de vida. Atividade física, evitar o sedentarismo, não ficar muitas horas na mesma posição. Porque às vezes a pessoa não tem variz nas pernas, mas ela fica sentada o dia inteiro.
o dia inteiro em frente ao computador ou em pé, é muito comum um vendedor ficar em pé o dia inteiro. E no final do dia, apresenta o cansaço, apresenta a perna cansada, porque não movimentou. Então a circulação... Se trabalha muito em pé, é bom dar uma sentadinha, né? E se trabalha muito sentada, de vez em quando é bom levantar, né, doutora? Não só isso, dar uma voltinha, caminhar, andar um quarteirão, voltar, subir e descer um lance de escadas, tem que movimentar as pernas. E mesmo se você estiver sentado ou em pé, não puder levantar naquele momento, movimentar. Lembrar de fazer os movimentos com os pés, com o joelho. Muito bem. Gente, mas a gente tem um testemunho, né? A Maria Marta, você lembra da Maria Marta, né? Que também trabalhou aqui no Manhã Viva. Ela vai dar o seu testemunho de como que ela viveu, né? E vive esse problema das varizes. Vamos acompanhar. Olá, Manhã Viva, sou eu, Maria Marta, estou aqui com vocês, morrendo de saudade de Belo Horizonte, desse povo lindo, desse público que nos acompanha no Manhã Viva. Então, vim remanejada para a Cachoeira Paulista, lá no fundo está o Santuário do Pai das Misericórdias, sou aqui do lado do Cruzeiro, e é uma alegria estar com vocês, partilhar também um pouco, né? Hoje eu estou do outro lado, né? Partilhar um pouco sobre mim, sobre varizes. Tanto do lado da minha mãe como do meu pai, nós temos problema de varizes. E claro, né, gente, a gente recebe todas as heranças, as boas e aquelas um pouco não tão boas, né? Em 2011 eu precisei fazer uma cirurgia, tirei essa fena da perna esquerda e até hoje eu trato a perna direita. Tirei os vasinhos, fiz uma cirurgia, foi bastante invasiva, hoje faz a laser, mas na época que eu tirei, a gente fez a cirurgia normal. Por que eu fiz? Porque a minha safena, ela tinha um refluxo muito grande. Isso causava inchaço, dores nas pernas. Às vezes, quando estava muito quente, a minha perna ficava um pouco vermelha, inchada, com muitas dores. E eu fui no médico, comecei a fazer o tratamento. Ele falou, olha, para você o caso é cirúrgico. E eu fiz a cirurgia de varizes. Vocês não imaginam, ainda sinto um pouco de dores, porque eu tenho muitos vasos, mas eu venho acompanhando, tratando, com atividade física, tudo isso, né? Mas melhorou muito, eu não tenho tantas dores, minhas pernas não incham, não ficam tão vermelhas quando é verão. Então hoje eu vivo bem melhor. A recuperação foi um pouco lenta, porque eu acho que eu tinha muito medo de botar o pé no chão, eu ficava mancando, até o médico falar para mim, olha, você vai ter um problema de coluna agora, porque as varizes já estão boas. Mas eu sentia dores, né? E até ficou um tempo dormente, mas depois, com o passar dos dias, eu fiquei 15 dias de licença, de repouso absoluto mesmo, caminhava 15 minutinhos e o restante do dia deitado. Mas depois eu fui fazendo a dieta bem rigorosa mesmo, fiz o resguardo, né, que tinha que ficar nesse tempo e graças a Deus estou ótima. Hoje ainda faço acompanhamento, né, no meu caso é genética, então eu preciso me cuidar, constante. Busco o vascular para verificar, para ver como é que tá, faço os exames, ultrassom, mas graças a Deus, né, depois que eu tirei essa fena e trato a direita, tá tudo bem. Então é isso, vale a pena, esse é o meu testemunho. Um grande beijo, fiquem com Deus, saudades. Obrigada, Maria Marta, que saudade de você. Obrigada pelo seu depoimento aqui no Manhã Viva, né? Enriquecendo, né, doutora? Falando um pouco da situação dela, né? Ela falou que ela fez uma cirurgia, né, um pouco invasiva, né, que não tinha esses meios que tem hoje. Como que é essa cirurgia? A gente ainda trata com essa cirurgia, existem vários métodos para a gente tratar as varizes. A cirurgia que ela fez, que foi a cirurgia aberta, ela tirou a safena. A safena é uma veia que vai desde aqui do maléolo, dessa região do pé, até a região inguinal. E aí faz um cortezinho na região inguinal, a gente passa um guia, que a gente chama de fleboextrator, é como se fosse um aramezinho, passa dentro dessa veia, dá uma amarradinha e tira a veia toda. Então é uma extração da veia toda. E depois a gente fica sem a safena? Como que faz, doutora? Fica sem a safena. Quem tá em casa é perguntar, né? Porque a safena é uma artéria muito importante pra gente. A safena, ela é uma veia do sistema venoso superficial. Então, o trabalho dela e do restante do sistema superficial é mais ou menos 10% desse serviço de fazer o sangue voltar. O nosso sistema venoso profundo, são as veias maiores, são responsáveis pelo restante do trabalho. Então, elas que trabalham de verdade. A safena, a gente sempre fala dela, porque quando ela está funcionando bem, ela está uma veia adequada, ela pode ser utilizada em cirurgias
para colocar em alguma artéria que está entupida, por exemplo, a gente fala ponte de safena no coração. A gente faz esse tipo de cirurgia em membros inferiores também, dentro do abdômen, para poder desviar o caminho com essa safena. Mas se a safena está doente, muito dilatada, ela também não vai servir. A gente tem outras veias que podem ser utilizadas com esse propósito. Tem veias mais importantes, profundas, que fazem esse trabalho. Que fazem então, o trabalho. Não precisa ficar Não precisa preocupado. preocupar. Se a safena não está boa, se ela está muito dilatada, trazendo sintomas, aí tem que tirar mesmo. Gente, muito bom, não é? Esclarecer sobre a safena, sobre as varizes. Mas nós vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos falando sobre esse problema das varizes e também sobre a alimentação adequada para tratar as varizes. Até já. Manhã Viva de volta hoje falando sobre varizes, um assunto bem particular, principalmente para nós mulheres, né, gente? Olha, já estive ali na sala de entrevista, agora estou aqui com a nutricionista Juliana Mello. Bem-vinda no Manhã Viva. E ela vai estar nos explicando aqui sobre os alimentos, como prevenir em relação às varizes. Mas quero trazer uma informação bem interessante, gente. Olha aqui, peraí, gente. Estou confundindo aqui as coisas. 35% da população brasileira, de maneira especial, as mulheres, né? Nós mulheres somos mais afetadas em relação às varizes, né? Nós mulheres somos mais afetadas por causa, né, do que os homens. Por quê, doutora Juliana? Na verdade, o que acontece? É um conjunto de fatores, né, igual a doutora Juliana falou, que vão desencadear as varizes. Não só o sedentarismo, mas a parte hormonal, principalmente nas mulheres, né? Mulheres têm o hormônio estrogênio em maior concentração e isso pode fragilizar esses vasos. Então, por isso as mulheres também têm, né, essa questão mais aflorada das varizes. A alimentação, ela pode vir para poder trabalhar a favor, né, de um organismo e pensar nesse organismo como um todo. Eu falo assim, eu costumo falar que o nosso corpo é uma máquina linda, perfeita, fantástica e que quando uma engrenagem não está funcionando de forma adequada, ela vai acabar sobrecarregando outros sistemas, outros órgãos também. Então, pensar nesse organismo como um todo. A nutrição, ela vem para poder ajudar, auxiliar na prevenção, ela vem também para poder ajudar no tratamento, contribuir nesse tratamento, né? Mas não basta só a parte alimentar, né? Eu preciso que a pessoa... É um conjunto, É um conjunto, eu preciso que essa pessoa também deixe de ser sedentária, eu preciso que essa pessoa, né, tenha uma ingestão boa de líquidos, por isso eu trouxe também, né, uma garrafa de água aqui, para a gente poder pensar. Também tem a água de coco. A água de coco, né? A água de coco não só para poder hidratar, mas também como fonte de muitos minerais, né? O coco, ele vem nesse contexto. Eu trouxe aqui alguns alimentos anti-inflamatórios, né? E antioxidantes, que vão proteger mais esse vaso, né, essas veias, vão trabalhar esse fortalecimento e melhorar a circulação. O que eu quero passar? Qual que é a mensagem que eu quero passar? Que não existe um alimento milagroso. Né? Então, não adianta falar assim, olha, eu vou consumir este alimento porque ele é antioxidante, ele é anti-inflamatório e não tirar da alimentação aqueles alimentos que prejudicam o funcionamento do corpo como um todo. E uma pergunta, doutora. Qualquer alimento saudável, ele é bom para todas as pessoas? Qualquer pessoa? Não. Nós precisamos entender que mesmo saudável, os alimentos, eles precisam ser introduzidos de acordo com a tolerância de cada indivíduo. Não só a tolerância em termos de sabor, de preferência, mas em termos de funcionamento do corpo mesmo. Em condição, avaliar o quanto aquele indivíduo, o organismo dele tem condição de receber aquele alimento. Então, hoje eu tenho pacientes que têm intolerância a abacate, abacaxi, a melancia, que são alimentos teoricamente saudáveis,
mas para aquele indivíduo, naquele momento, naquele período de vida, não é. Por isso que é importante um acompanhamento médico, sim, não é verdade? Um acompanhamento, que nem eu estou vendo aqui, né? A couve crua, né? Isso. A couve crua é uma delícia, né? Tem um suco verde, mas no meu caso, eu não posso usar a couve crua, porque tem problema de hipotiroidismo de Hashimoto. Então, eu não posso usar, né? A médica, a nutricionista, também a endocrinologista, porque atrapalha, né, na questão da tireoide. Eu posso tomar um suco verde com outro tipo de folha verde, menos a couve. Isso, mas no caso, eu falo assim, não só em relação à couve, né? Mas em pequena quantidade vai ajudar. É uma fonte de fibra muito interessante. No caso das varizes, tanto a couve, né, quanto o brócolis também são opções interessantes, porque quando a gente pensa na parte, principalmente hormonal, né, é claro que a mulher que faz uso de anticoncepcional e não abre mão desse recurso, né, não abre mão, não tem outra alternativa, ela acaba não se beneficiando tanto, né, na utilização deles. Mas tanto a couve como o brócolis, eles têm uma substância que pode reduzir a conversão de alguns hormônios, como a testosterona e estrogênio. Isso não é em grande quantidade, isso não sozinho vai resolver o problema. Então, eu preciso de outros fatores associados também para poder ajudar. Tem alguns flavonoides, por exemplo, na casca da cebola, na casca da maçã e também no brócolis, por exemplo, que é chamado de quercetina, que ajuda muito nessa capacidade do vaso, né, na proteção desse vaso, na capacidade desse vaso se regenerar também, diminui os impactos. Vamos pensar que a pessoa já foi acometida pelas varizes, já tem as varizes. Já faz um tratamento. Já faz um tratamento, então a utilização deste recurso vai auxiliar também no sintomas como edema, por exemplo. Então, eu trouxe alguns alimentos que são extremamente diuréticos, que também vão atuar nessa melhora dos sinais e sintomas, que é o abacaxi, né, o melão, a melancia, o salsão eu não consegui trazer, mas a salsinha ela tem esse benefício. E naquele contexto onde eu falei que é necessário também não só introduzir alimentos bons, mas tirar os ruins, o sódio, o excesso de sódio também. Então, né? evitar, cortar um pouquinho o sal, né? Exatamente. Associado, inclusive, a pouca ingestão de água, isso pode comprometer a circulação de forma geral, né? Não só para quem tem varizes, mas de forma geral. Então, utilizar mais ervas frescas, mais ervas secas, também como uma alternativa muito interessante. Aqui a gente tem vários tipos de grãos aqui, né, doutora? Eu queria que você falasse para nós um pouquinho e o que ele faz, né? O que ele serve no nosso organismo. A nutrição também vai ajudar, vai auxiliar nesse processo de varizes quando você diminui o excesso de peso, por exemplo. Então, a escolha de bons carboidratos, de boas proteínas, como a doutora Juliana falou, na questão do reforço muscular, da atividade física, esse reforço muscular, então, quando eu faço uma atividade física, quando eu tenho uma alimentação equilibrada, eu também melhoro a condição dos músculos de forma geral, dos músculos da panturrilha e também do músculo que está presente dentro dos vasos, né? E melhoro assim também a circulação. Então, a escolha de bons carboidratos, como a quinoa, leguminosas, como a lentilha, fontes de fibra, como farelo de aveia. Né? Eu conheci a lentilha verdinha. Não é? Nós temos laranja. Alguns tipos de lentilha. A introdução de alimentos anti-inflamatórios, como a cúrcuma, sempre associada à pimenta do reino, tem um efeito anti-inflamatório muito interessante. O gengibre, que pode ser utilizado em pratos quentes, pratos frios, sucos, né? E pode ser consumido cru também. O alho a cebola também melhoram a circulação. Tem até pessoas que fazem chá, né, com alho, Exatamente. que ajuda também, né? Ajuda também. Não é todo mundo que tolera, né, nem só o chá e nem o alho cru, mas eu falo, olha, raladinho num molhinho para salada, né? E esse tipo aqui de alimento, ele é só, né, para desinflamatório, a pessoa que está no tratamento, mas também é para prevenção? Prevenção.
tá? Prevenção. Muito bem. Todos os alimentos, todos esses alimentos que eu trouxe, as características dos alimentos para auxiliar nessa melhora do sistema circulatório de forma geral, prevenir e tratar varizes, eles têm que ter uma característica anti-inflamatória, né? Que é muito interessante. Eu trouxe algumas fontes de antioxidantes também, por exemplo, a vitamina E e a vitamina C são potentes antioxidantes que vão trabalhar na proteção desse vaso. Eu trouxe o azeite de oliva como uma boa fonte de gordura, uma fonte de vitamina E, a semente de girassol, alguns tipos de castanha, como a castanha do Pará. Né? Eu trouxe como fonte de ômega 3, que é também um potente anti-inflamatório. O ômega está presente em várias sementes, como a linhaça, a chia, nos peixes também, como sardinha, salmão, atum. Eu trouxe o ômega em cápsula também, que é uma opção. Trouxe alguns chás que trabalham a melhora da circulação, o aumento da diurese, o chá de hibisco, o chá verde, mas tudo isso precisa, não só o nutricionista, mas como médico também, avaliar aquele indivíduo, né, que apresenta aquela alteração, as varizes, auxiliar a introdução desses alimentos, porque não necessariamente são bons e podem ser utilizados por todo mundo. Por exemplo, os chás, todo chá tem um princípio ativo e esse princípio ativo pode ser contraindicado porque aquele paciente, além de varizes, ele pode ter... Tem outro tipo de doença, exatamente, pode ter outras alterações, outras doenças que precisam ser levadas em consideração, né? Por exemplo, foi falado, o nosso foco aqui é as varizes, né? Mais nos membros inferiores, mas a questão das varizes também, as hemorroidas também são consequência da dilatação desses vasos e a nutrição pode intervir muito também nisso. Então, melhores fontes de fibra, alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes vão trabalhar. Eu trouxe também o abacate, que é excelente fonte de vitamina C associada à vitamina E, uma excelente gordura, um tipo de gordura. Uma gordura boa, né? Boa. Tem muita gente que fala, eu não vou comer abacate, porque é como se fosse um prato de comida. Eu prefiro comer uma comida do que um abacate. Mas é uma gordura boa, né, doutora? Não tem problema. E além de ser uma gordura boa, ela gera saciedade, né? Tem uma série de benefícios, tem um potencial antioxidante enorme. E ajuda também nesse contexto geral, principalmente como anti-inflamatório e antioxidante. A vitamina C associada também à vitamina E. Nós vamos falar um pouquinho com a outra doutora Juliana, que está muito quietinha agora, né? Mas, doutora, qual a importância da alimentação para o tratamento? Ela falou muito, né, que a alimentação é muito importante. A alimentação saudável. A gente deve evitar também o sobrepeso, porque além desses benefícios anti-inflamatórios e antioxidantes da alimentação, a gente tem que pensar que o sangue tem que subir do pé de volta para o coração. Então, o sobrepeso, ou o que acontece também nas gestações, que a mulher, a gestante, está com o neném na barriga, atrapalha o retorno venoso. O sangue tem mais dificuldade de subir, de vencer esse gradiente de pressão. Então, isso tudo influencia também. E nós temos aqui participações, né? Graças a Deus, o povo está participando. E eu quero ler aqui uma pergunta, né? Que é para a doutora Juliana, que diz: tenho varizes, o Sampaio, Alencar Sampaio, que diz: tenho varizes bem calibrosas. A escleroterapia pode ajudar ou só nos vasinhos mais finos? Escleroterapia é aquele tratamento de aplicação. A gente aplica um líquido esclerosante dentro do vasinho e faz ele fechar. Alguns vasos, algumas varizes um pouquinho mais calibrosas, a gente consegue resolver com a aplicação. Mas para cada tipo de variz, na verdade, existem tratamentos diferentes. A gente tem a cirurgia, o laser endovenoso, o laser transdérmico, o tratamento com espuma, que é uma aplicação também, mas consegue se tratar varizes um pouquinho mais calibrosas. Então, a gente tem que ver o contexto das varizes dela para poder decidir qual seria o melhor ou os melhores tratamentos no caso dela.
Também temos a participação aqui da Vanessa, que diz: bom dia, eu queria saber sobre varizes interna, né? Você já tinha falado, né, doutora, mas falando um pouquinho mais sobre o tratamento das varizes internas, como que ele é feito? Tá. Quem tem varizes sempre vai ter. A gente tem que começar com essa premissa. A gente não consegue curar as varizes, a gente trata. Então, esse tratamento é contínuo durante toda a vida. A pessoa que tem os sintomas, como perna cansada, queimação, o inchaço, faz o exame, que é o ultrassom das pernas, o duplex scan, identifica-se naquele exame um refluxo nas veias, ou seja, o sangue sobe um pouquinho, desce, sobe um pouquinho, desce. Ele não tem aquela fluidez necessária para a veia funcionar corretamente, já é um sinal da insuficiência venosa. Então, a gente dá o diagnóstico principalmente com os sintomas e o resultado desse duplex scan. E o tratamento vai ser ao longo de toda a vida, atividade física, alimentação saudável. Aí o médico tem que avaliar para ver se está indicado o uso da meia compressiva ou de venotônicos, medicações, cremes que podem ser utilizados. Muito bem. Voltando aqui, né, com a doutora Juliana Mello, nutricionista, né, gente? 2 Julianas hoje, como eu estou falando. E quem tem problema de diabetes também tem possibilidade de ter a varizes? Tem a ver isso? Pois é, na verdade, nem todo mundo que tem diabetes vai ter varizes, né? Nem todo mundo que tem varizes Pode ter diabetes. diabetes. Na verdade, a prevenção das varizes, o tratamento do sistema circulatório, ele vale para todo mundo, né? A prevenção, ele não é só para quem tem o diabetes. O paciente que tem diabetes, ele tem que ter um cuidado, às vezes, um pouco maior, porque a circulação dele pode ser comprometida em função da doença. Mas isso não quer dizer que ele vai desenvolver, as varizes, né? E o diabetes, ele tem que cuidar bem, né, da questão de hidratação, e entra todos esses contextos aqui. Como a doutora falou, né, também no primeiro bloco, quem tem problema de diabetes, né, pode ter dificuldades para fechar uma ferida, né? Que no caso, a pessoa que venha a ter uma variz pode, como você falou, pode dar uma ferida, essa pessoa pode ter dificuldade para o fechamento, né? Para uma ferida cicatrizar, a gente precisa do nosso organismo funcionando corretamente, né? A gente precisa do sangue circulando bem ali, porque o sangue vai levar os nutrientes, vai levar o oxigênio, vai levar as células necessárias para fechar aquela ferida. Se essa circulação não está funcionando corretamente, é um processo mais delicado, mais difícil. Se a gente não consegue manter um tratamento correto dessa ferida, pode demorar-se anos, meses para conseguir fechar. Com o diabetes, tem um certo agravamento, porque quem tem diabetes tem também muito problema arterial, não só das veias, tem problema de microcirculação. A cicatrização no diabético é um pouco mais debilitada, a sensibilidade no diabetes é menor, então às vezes a pessoa tem uma ferida e não percebe, uma ferida no pé, não nota, só vai perceber quando já está um problema maior. Pois é, hein, gente? Muita atenção. Quero agradecer as participações, né? Agora não deu para ler todos, mas depois, no próximo bloco, eu vou estar continuando a ler as participações, tá bom? Espero você daqui a pouquinho voltando a falar sobre as varizes. Até já! Manhã Viva de volta. Eu quero falar agora para você que é sócio da Canção Nova. Hoje estamos com 20%, falta-nos 80% para a nossa reta final. Pedimos aí a sua ajuda, a sua colaboração, principalmente por transferência bancária. Você entra no site do Clube da Evangelização e vai ver lá todas as contas, né, da Canção Nova, e você poder fazer a sua transferência bancária para ajudar a Canção Nova. Pedimos que você, que já é sócio da Canção Nova, ao fazer, né, a sua transferência ou depósito bancário, é importante você nos mandar o comprovante para que seja feito ali o seu cadastro direitinho, para que você esteja em dia nos nossos cadastros, tá bom? Desde já, Deus lhe pague, Deus abençoe você e a sua família. E vamos juntos, né, gente? Rumo ao 100%. Eu estou aqui, gente, num cantinho
que também tem os queridinhos das mulheres, que é o salto alto. Qual mulher que não gosta de colocar um salto alto, ficar elegante para ir numa festa, não é verdade? Todos nós gostamos de um saltinho, mas será que ele é prejudicial para quem faz o tratamento de varizes? Pois é, né, doutora Juliana? Pode chegar aqui pertinho de mim e explicar essa situação aqui, né? Que nós mulheres todas gostamos de um saltinho alto. Aqui nós temos vários modelos aqui de salto. E eu gostaria que você explicasse então para a gente esse tipo de salto, né? Até que ponto é prejudicial, até que ponto é bom usar também o salto? A boa notícia é que o salto alto não causa varizes. Tá? Só vai causar varizes numa pessoa que usa salto o dia inteirinho e não faz atividade física e não se movimenta. Porque a gente precisa do funcionamento da bomba da panturrilha. Certo. Se você usa o salto num período do dia, numa festa, no trabalho, mas faz atividade física, no restante do dia usa um calçado adequado, não tem problema. O salto, na verdade, pode causar mais um desconforto, né? Uma dor nos pés, um inchaço. Muito bem. E a rasteirinha? A rasteirinha, ela é prejudicial ou não? A rasteirinha não é o melhor calçado para a gente usar. Nem rasteirinha, nem chinelo, sandalinha baixa, porque a gente fica com o pé todo apoiado no chão e isso pode dar muito desconforto e muito problema. Problema, inclusive, ortopédico, problema de tendão. Então, o sapato ideal para a gente usar, para ter menos problemas, evitar os problemas e ter mais conforto, é um salto baixo. Então, pode ser aquele sapatinho ortopédico, tênis de atividade física que vem com amortecedor, ele é um pouco mais elevado no calcanhar. Ou sapatinho de salto mais baixo mesmo, de preferência fechado. Saltinho. Um saltinho. De preferência fechado atrás, para ele ficar firme no pé. Então aqui a gente tem alguns modelos e até esse de plataforma também, né, que é mais alto. Traz um pouco de desconforto, pode trazer um pouquinho mais de problema. Usar de vez em quando para ficar elegante é ótimo, mas evitar de usar o tempo todo. Ficar o dia inteiro, né? Nós temos aqui também, né, doutora, alguns modelos de meias, né? Meias de compreensão. Você podia explicar para a gente o tipo dessas meias? Tá. A gente tem meias atualmente, meias mais bonitinhas, tem meias para homens, tem algumas meias mais delicadas para as mulheres. Então, a gente não precisa ficar achando, aquela meia é muito feia, parece meia de boneca. Não, hoje a gente tem muitas opções. Parece uma velha. E diversas cores também. A meia, lembrar que ela tem que ser prescrita pelo médico. O médico especialista vai avaliar o paciente, ver se ele realmente tem a indicação de usá-la e vai passar o modelo que a pessoa deve usar. A pessoa tem que ir na loja comprar, porque o vendedor vai medir a perna com uma fita métrica, vai pegar a receita que o médico deu e pegar a meia que está indicada, porque essa meia é uma meia compressiva. Então, ela tem uma compressão graduada, ela comprime mais próximo aos pés, no calcanhar, e vai diminuindo essa compressão em direção ao joelho ou em direção à coxa. Isso para quê? Para ajudar no retorno venoso. Então, não adianta você chegar na loja, comprar uma meia que é mais larguinha, mais fácil de calçar, mas que não vai fazer o que tem que fazer, que é justamente a compressão. Então, não tem necessidade da meia vir até aqui em cima? Depende. Aí varia de paciente para paciente. Em muitos casos, a gente pode usar essa meia aqui ou essa, que é a meia 3/4. Ela fica abaixo do joelho. Ela resolve muitos sintomas. É mais fácil de calçar, mais fácil de usar no dia a dia, principalmente em época de calor. Hoje em dia tem meias que têm um efeito climático, que não atrapalham no calor. Elas não deixam você transpirar muito no calor e no frio também elas não te deixam sentir muito frio. Então ela é super bem adaptada. Ela se adapta ao clima. Muito bem. Tem meias hipoalergênicas, tem meias só de algodão. Então hoje tem não é por falta de modelo. meia, né? Tem a meia que é usada no exercício físico também. Olha que interessante, tem uma meia aqui, ó, bem Sport Active, ó, bem interessante, né? A pessoa pode colocar sua meia para fazer um esporte. E tem meias próprias para prevenção? Quem tem que prevenir? Sim, essa meia, além de ser de tratamento, ela é para prevenção.
Olha que Tá? legal. A gente usa, a pessoa que sente a dor, sente o incômodo, ou mesmo a pessoa que fica muito tempo parada o dia inteiro, como a gente comentou, em pé ou sentada. A pessoa que não tem sintoma e vai fazer uma viagem longa, uma viagem de avião de várias horas. É interessantíssimo usar a meia, ela ajuda bastante, previne, porque ela está ajudando, auxiliando na circulação. Então, ela evita daquela veia ficar doente. Muito bem. Eu vou aproveitar aqui, vou ler mais participações, porque graças a Deus o povo está participando aqui do programa, né? A Cássia Lacerda diz, eu estou amando o tema de hoje. Eu e minha família temos casos de varizes e eu tenho bastante vasinhos. Sou condutora escolar, passo várias horas sentadas e tenho notado o aumento de vasinhos nas pernas. Será por conta disso? Existe algum tipo de exercício específico que possa fazer para amenizar? Provavelmente esse fator de risco dela, do trabalho, né, esse fator ocupacional, está influenciando. Mas ela tem aí vários fatores. Variz é isso, é um somatório de fatores. Ela tem a história genética, a atividade física, não sei se ela faz, se ela não fizer, é prejudicial. Só o fato dela ser mulher também, né, a questão hormonal. E ela também trabalha, né, muito sentada. Muito sentada. Isso tudo influencia. Existem atividades físicas que ajudam a evitar a progressão dessas varizes. Não tem como a gente melhorar esses vasinhos que ela já tem fazendo atividade física ou usando a meia. As varizes que já estão aí, já estão tratar. A gente pode prevenir novas varizes, prevenir essa evolução rápida das varizes. Então, provavelmente ela vai ter indicação de usar a meia, mas ela tem que consultar o médico para ver se tem realmente a identificação e o grau. A atividade física, de preferência, uma atividade física aeróbica. E tentar optar por uma atividade sem impacto. Não é que não pode fazer, não. Mas a atividade com impacto, por exemplo, a corrida, pular corda, pode favorecer um pouco o surgimento de varizes. Assim como atividade física que tem trauma, por exemplo, luta marcial, que tem muito trauma local, pode aparecer vasinhos. Então, interessante mesmo é fazer uma caminhada, bicicleta, musculação pode ser feita e ajuda. Nós vamos ver então aqui no GC Arte um resumo do que foi o tema de hoje. Vamos acompanhar. Dicas para prevenir as varizes. Cuide do seu peso. O excesso de peso deixa os vasos mais frágeis. Deixe de fumar. A nicotina aumenta a viscosidade do sangue, prejudicando a circulação. Exercite-se. A atividade física também contribui para a diminuição da pressão arterial, melhorando a saúde do sistema circulatório. Evite anticoncepcionais, pois estimulam hormônios que dilatam as veias e acabam por enfraquecer as paredes dos vasos sanguíneos. Tenha bons hábitos alimentares. Uma alimentação hipercalórica sobrecarrega o fígado, órgão que também ajuda a filtrar o sangue. Cuidado com o salto alto. Eles prejudicam a circulação nas pernas, favorecendo o acúmulo nos vasos sanguíneos. Muito bem, gente. Então, você tomou nota aí direitinho como cuidar, como prevenir das varizes. Mas eu tenho aqui mais uma participação, né? Também quero mandar um abraço para a Helenice Lopes, que ela diz, bom dia, eu estava com saudade do seu sorriso. Obrigada, Helenice, que alegria, viu? Tê-la aqui também no Manhã Viva. Mas também temos mais uma pergunta que diz assim, olha, bom dia, Manhã Viva, eu tenho a doença de Raynaud, insuficiência venosa, varizes grandes, microvarizes, formigamento. Como começar a tratar? A gente agora começa... pro médico, né, doutora? Não, a gente começa do começo. Geralmente, a pessoa tem realmente varizes de vários graus. Né? Quem tem vasinho numa região da perna, na outra região pode ter uma varize um pouquinho mais calibrosa. É importante ela consultar o angiologista ou o cirurgião vascular. Vai começar fazendo o exame físico direitinho, o duplex scan e outros exames, se forem necessários, por causa desse fenômeno de Raynaud que ela tem. E iniciar o tratamento. A gente começa com essa mudança da qualidade de vida, mudança desses fatores, e vamos avaliar se ela tem a indicação de fazer cirurgia. Geralmente, quando tem varize mais calibrosa e vasinhos menores,
a gente começa tratando das mais calibrosas. Porque a gente, quando tira as mais São calibrosas... mais perigosos, né? E elas são as que vão causar mais sintomas e, às vezes, elas são como se fossem as nutridoras das pequenininhas. Então, é como se a gente estivesse fechando a torneira ali daquela região. Tirou a variz maior, as pequenininhas, às vezes, até somem ou diminuem bastante. Gente, muito legal. Então, ela deve começar logo. A última perguntinha aqui, viu, gente? Rapidinho, estamos acabando aqui. A Eliette diz assim, minha filha de 27 anos tem perna aparentemente sem nenhuma varizes, mas sente diariamente queimação das pernas. Porém, ela já faz ergometria e musculação diariamente. E o que mais ela pode fazer? Ela deve consultar o especialista, que vai fazer uma avaliação. Ela provavelmente tem já uma insuficiência venosa e é aí que a gente tem que começar a tratar. Na verdade, começar a profilaxia, a prevenção, para evitar uma progressão rápida, uma progressão de lado negativo dessas varizes, né, dessa insuficiência venosa. Muito bem, gente. Quero agradecer todas as participações. Não deu aqui para ler tudo, viu? Nosso tempo foi corridinho, mas nós vamos estar respondendo na medida do possível também, né? Quem sabe também a doutora vai estar respondendo depois, né? Claro. Está passando as perguntas para a doutora. Quero agradecer a Juliana Mello, nutricionista, por nos ensinar a nos trazer alimentos de prevenir, né, as varizes também. Obrigada, doutora Juliana, né, por também estar aqui nos ensinando os cuidados, como prevenir, como tratar das varizes. Obrigado pela sua presença, a sua participação. Foi uma alegria estar aqui de volta no Manhã Viva. Quem sabe, né, gente? Vou estar dando vira e mexe, vou estar voltando aqui com a Gabi para alegrar, né, sua manhã. Também é uma alegria para mim. Um beijo, Deus te abençoe e uma ótima semana para você e sua família. Tchau. Let's do this. Here we go. Looking for my brother, son of my mother. I don't see only the sin, cause I want you to win. Cause on your face, there are the marks of your sin. But the marks of the mother's soft lips, so sweet. Yo, this is what I want you to meet. The love, come on, here we go. Yeah. Looking for my brother, son of my mother. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.